Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Irmãos, eu sou a Sil, a dona aqui do canal. Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês pela timidez, eu quero pedir desculpa pela vídeo sem qualidade, né? Mas eu queria compartilhar algo com vocês que Deus tem me incomodado já faz muito tempo. Ele vem pedido para mim para começar a postar aqui no meu canal. Eu criei há pouco tempo, sobre a trajetória dele na minha vida, desde o meu nascimento, os cuidados que ele teve para comigo, mesmo muito antes de eu ser cristã. Que às vezes tem coisas que para muita gente pode parecer pequena, mas para Deus, para mim, é grande coisa, porque mostra o cuidado que ele teve para comigo desde o meu nascimento e até agora, né? Que quando a gente se entrega a Jesus, quando a gente se entrega a Deus, tudo começa a fazer sentido. Eu espero que meu exemplo sirva também de testemunho para outras pessoas, principalmente mulheres, principalmente crianças, né? E eu vou iniciar aqui com um versículo do Isaías 46:3, que fala: Desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Claro, né, gente, isso aqui está no contexto da época, mas a gente traz a Bíblia para o nosso contexto, né, da nossa vida atual. Isso mostra que Deus, ele sempre cuida de nós, ele sempre cuida dos seus desde o ventre da mãe. Eu vou contar aqui o meu primeiro testemunho que eu tenho lembrança de quando eu era criança. Para muita gente, principalmente o descrente, né, aquelas pessoas, né, falavam assim: "Ah, mas ela passou por tudo isso, ainda vai glorificar e exaltar o nome do Senhor". Vou sim, sabe por quê? Porque ele cuidou de mim. Ele evitou que algo pior acontecesse, né? Então eu vou começar o primeiro testemunho gente, eu nasci num lar onde o vício do álcool imperava, onde a violência doméstica imperava. E meu maior medo de quando eu era criança era ficar órfã de mãe, era meu pai matar minha mãe. Só para vocês terem uma noção das tentativas de homicídio que eu lembro, né, tentativas claras, gente, contra a vida da minha mãe, vinda do meu pai, foram pelo menos umas 8. Meu pai já tentou um fósforo num botijão de gás, sem o gás solto, né, com o gás já vazando, e não pegou fogo na casa. E minha mãe pegou esse botijão de gás, correu com esse botijão de gás nas costas, com meu pai atrás com a faca. Então, só para vocês terem uma noção, claro, gente, a minha mãe, ela que teve um grande livramento. Minha mãe, ela é um testemunho vivo de Deus, de tudo que Deus fez na vida dela. Eu falo para minha mãe hoje, eu falo: "Mãe, Deus deve ter um propósito muito grande na sua vida, porque o que a senhora já passou e tá aqui para contar a história não é brincadeira, né?" Minha mãe, ela não era cristã, mas esse ano ela se converteu para a honra e a glória do Senhor. Mas eu tô falando do meu medo quando eu era criança. Então, assim, o meu medo que eu pedi era que meu Deus não levasse minha mãe. E ele protegeu ela o tempo todo, porque além do botijão de gás que eu te falei aqui para vocês, meu pai também já enfiou uma faca na barriga da minha mãe. Muita gente vai falar: a faca tava cega. Tava, de fato, mas cortava carne, cortava legumes, cortava tudo, mas não cortou a barriga da minha mãe, pela honra e a glória do Senhor. Meu pai já tentou enforcar minha mãe com cinto enquanto ela dormia, mas não conseguiu, pela honra e glória do Senhor. Meu pai já deu um tiro na minha mãe que pegou a 4 dedos em cima da cabeça dela, mas não pegou nela, para a honra e a glória do Senhor. Então, gente, isso é só um pouco do que eu tô contando para vocês, né? Claro que teve muitas outras situações, eu tô falando de tentativa de homicídios claras, que Deus realmente, foi Deus que livrou minha mãe, foi Deus que guardou a vida dela, né? E não foi só isso, né? O inimigo, acho que sempre investiu pesado na vida da minha mãe, né? Mas essa guerra ele perdeu, porque minha mãe já entregou a vida dela para Jesus. Em nome de Jesus, gente, eu sou muito grata a Deus. E minha mãe já sofreu 3 acidentes de carro.
E esses 3 acidentes de carro, acidentes graves, né? E ela tem essas marcas até hoje no corpo. E o meu pai, ele teve muitas amantes, e uma dessas, né? Minha mãe brigava muito, ao ponto de rolar facada, né? Minha mãe tomou uma facada na testa. Gente, então assim, só para vocês terem uma noção, né, o quanto que minha mãe, ela foi guardada, o quanto que minha mãe, ela foi cuidada, e automaticamente, quanto Deus cuidava da minha mãe, Ele também cuidava de mim, porque eu era uma criança desesperada, né, para não perder a minha mãe. Claro, gente, que tudo isso ficou no passado, né? Claro que as feridas, né, elas cicatrizam, né? Mas as lembranças, elas não somem da nossa mente, né? Hoje eu perdoei meu pai, eu perdoei tudo que ele fez, né? Graças a Deus, isso não faz parte mais do meu coração. A raiva, o rancor que eu tinha até um tempo atrás, eu já não tenho mais. E o perdão, ele faz toda a diferença nas nossas vidas, principalmente quando a gente começa a nossa trajetória com Cristo, quando a gente começa a nossa transformação, a nossa libertação. E aí esse é o meu primeiro testemunho, gente. O meu primeiro testemunho é: Deus não me permitiu que eu fosse órfã. Eu queria que minha mãe, ela é muito tímida, mais tímida que eu queria que minha mãe um dia ela subisse num púlpito, gravasse um vídeo contando, né, todos esses testemunhos que ela tem, todos esses livramentos que ela tem, né? Mas ela é tímida, quem sabe um Deus, né? Um dia Deus dá ela tem essa ousadia, né? E, gente, eu tô aqui porque Deus me incomodou muito, porque eu sempre faço essas retrospectivas na minha cabeça. Eu falo, Deus, como se eu sempre teve esse cuidado comigo. E Deus sempre fala assim pra mim, né? Compartilha isso, compartilha. Eu não sabia como compartilhar. Uma oportunidade. Eu vi a oportunidade aqui nessas redes sociais, eu vi a oportunidade aqui, né? Sou tímida para falar, talvez eu não tenha essa dicção tão boa, mas eu quero compartilhar com vocês porque a minha história é a história de muitas mulheres, a minha história é a história de muitas mães. Eu quero que vocês entendam, vejam o cuidado de Deus desde o ventre das nossas mães, né, que Ele tem para conosco. E eu quero que vocês saibam que a gente tem que se apegar a Ele. Eu era simples criança, eu pedia isso para Deus. Eu pedia para Deus para não levar minha mãe. Quando minha mãe se separou do meu pai, gente, minha mãe viveu com meu pai 13 anos, foram 13 anos. Passando por isso, e era toda semana, gente, toda semana tinha uma agressão, tinha algo acontecendo. Eu não tenho lembranças de família, eu não tenho essa lembrança de união de família, de sorrisos, de ambiente leve, né? Sempre ambiente de trevas, ambiente pesado, ambiente chororô. Me lembro de minha mãe escondendo a gente no teto de casa, na caixa d'água, né, para proteger a gente, né, de um eventual acontecimento. Mas o meu maior pedido era: Deus, mantenha minha mãe viva. E quando minha mãe se separou do meu pai, naquela época, eu fiquei muito brava pela situação. O acontecimento teve um período que minha mãe se separou do meu pai e foi para Brasília. E ele, chegando lá, ela separada dele, acabou se relacionando com uma outra pessoa. O irmão do meu pai, descobrindo isso, quando minha mãe voltou para a Bahia, e aí ela e meu pai acabaram retomando, quando o irmão do meu pai descobriu que quando ela estava separada do meu pai em Brasília, teve um relacionamento com outra pessoa, ele deu um prazo para elas fugir, né? Só para vocês terem uma noção de como era a situação. Ele deu um prazo para ela fugir, e aí ela fugiu e veio embora para São Paulo. Gente, foi um momento muito feliz para mim, porque quando eu descobri que minha mãe realmente tinha vindo para São Paulo, eu fiquei muito feliz. Eu falei, nossa, minha mãe tá salva. Gente, eu sei que para muita gente, ter o pai e a mãe por perto é a melhor coisa do mundo, mas para mim, quando minha mãe veio para cá, eu tive um alívio no coração. Falei, nossa, eu não vou perder minha mãe, eu não vou ficar nesse mundo sem mãe. E o testemunho, claro, que eu falei para vocês, o maior é da minha mãe que recebeu todos os livramentos, minha mãe que foi poupada. Mas muitas vezes uma pessoa é poupada por causa de outra. E eu tenho certeza que Deus não quis permitir que eu vivesse nesse mundo sem mãe, porque era um medo que eu tinha no meu coração e Ele sabia desse meu medo, né?
E eu agradeço demais, gente, é para a honra e a glória do Senhor. Ele cuida da gente desde o ventre da nossa mãe, mas a gente tem que se apegar a Ele. É naquela oração genuína, é naquela conversa genuína, é naquele pedido genuíno que muitas vezes Deus vai agir. O meu testemunho que eu vou contar aqui para vocês em outro vídeo, porque eu vou ter que dividir em vídeos, porque são muitos, né? Como eu falei para vocês, são vários vídeos que eu vou jogar aqui no canal com os meus testemunhos, com a minha experiência sobrenatural que levou à minha conversão. E eu agradeço demais, porque hoje eu sou mãe, né? E eu posso cuidar das minhas filhas dentro da palavra de Deus. Eu educo as minhas filhas dentro dos ensinamentos bíblicos. E eu agradeço a Deus demais por ter essa oportunidade, porque eu não nasci num lar cristão, eu nunca tive um ensinamento cristão. E eu tive aquele ensinamento de imagens e tal, vocês sabem do que eu tô falando, mas assim, é um relacionamento, uma relação, um relacionamento com Deus, eu nunca tive. Os meus pedidos que eu fazia para Deus quando eu era criança, aquele pedido genuíno, de criança. E é esse que Deus ouve. Eu tenho para mim que é esse tipo de oração que Deus quer de nós. Que esse testemunho edifique a vida de vocês. Talvez para algumas pessoas não fazem sentido porque elas não viveram o que eu vivi, mas eu tenho certeza que as pessoas que viveram o que eu vivi é um sopro de esperança, né? E se você também parar para pensar, fizer uma retrospectiva de todos os livramentos que você já teve, de tudo aquilo de ruim que era para acontecer para você, mas não aconteceu, você também vai sentir o cuidado de Deus na sua vida. Irmãos, eu agradeço pela oportunidade, eu quero orar pela vida de vocês. Eu espero que esse testemunho alcance muitas pessoas, principalmente mulheres, né? Acreditem, né? Tenham fé, não aceitem esse tipo de vida, não aceitem, não exponham os filhos a esse tipo de situação, né? Mas se apega a Deus, se apega porque sem Ele nós não somos nada, nós somos como terra seca, nós somos como ovelhas perdidas. Todas as vezes, gente, que a gente tenta fazer as coisas pelo nosso entendimento, pelo nosso impulso, infelizmente não dá certo. A gente tem que fazer as coisas pautados no que Deus tem para nós, nas promessas de Deus. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para você, muitas religiões, quase todas, eles tiram o ensinamento da Bíblia e nós cristãos, a maioria, a gente não pega a Bíblia e não lê, a gente não tenta viver o que Deus tem aqui para nós, o que Deus promete aqui para nós. Porque Deus nos deu espírito de ousadia, não espírito de medo. Deus é dono do ouro e da prata. E muitas vezes a gente deixa de viver as promessas dele por conta dos medos. A gente vive um relacionamento desse porque a gente tem medo, acha que, ai meu Deus, eu vou viver sozinha, como eu vou criar um filho sozinha. A gente tem uma dependência emocional num casamento abusivo. E, gente, não é isso que Deus quer para nós. Né? Deus nos criou para serem pessoas livres. Não serem pessoas livres não quer dizer você tem que honrar o seu marido, tem que respeitar a mulher. Passou disso, já não é um relacionamento, né, pautado na palavra de Deus. Às vezes, quantas pessoas está vendo isso aqui, está vendo esse meu testemunho, está vendo esse vídeo e tem vergonha de compartilhar, tem vergonha de espalhar as boas coisas que Deus fez nas nossas vidas, né? Tudo que Deus fez em nossas vidas. Então, gente, vamos compartilhar, porque o seu testemunho, talvez nas pessoas ao seu redor não faz sentido, mas para outras pessoas fazem sentido. Então, não tenha medo de falar de Deus. Nós somos a última igreja. Meu Deus, Jesus está voltando e o seu testemunho pode ser a salvação de alguém. Vou fazer uma oração agradecendo a Deus pela oportunidade. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós agradecemos, Pai, pela oportunidade de estar aqui, meu Pai, para falar de Ti, para testemunhar, Senhor, as Tuas obras em nossas vidas. Deus Todo-Poderoso, abençoa a vida de cada um, meu Pai, que vi esse testemunho. Pai Todo-Poderoso, que o Senhor vai de encontro a cada um, o Senhor conhece os seus corações, meu Pai sabe o que eles necessitam, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos pela oportunidade, pela Tua presença e pela Tua misericórdia. Amém.